saúdo-vos com a bendita paz do Senhor. Que esta mesma paz transborde em vossos corações. Mais uma vez estamos aqui presentes para falarmos da palavra de Deus, para falarmos da palavra do Pai, para falarmos da palavra do Mestre. Palavra esta na qual o Mestre nos orienta: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E assim aqui estamos para pregar mais uma vez o Evangelho de Cristo. Vamos orar. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eterno e soberano és o nosso Pai, Pai de Abraão, de Isaac e de Israel, e nosso Senhor também. Obrigado, Pai, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, por enviares o Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, aquela que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Hoje somos livres em Cristo e com Cristo Jesus. Hoje somos salvos pela graça. Oh, Pai amado, o apóstolo Paulo na prisão disse: eu sou abençoado porque eu vi o Cristo ressuscitado. E aqueles que não ouviram, mas creem nele, muito mais abençoados são. Aleluia. Oh, Pai eterno, a Tua palavra ainda nos diz, aleluia, que o homem é como a erva, a grandeza do homem é como a flor da erva. Quando a erva seca, a flor cai. Mas a palavra do Senhor durará para todo sempre. Oh, Pai querido, tudo passará, a vida passará, as plantas passarão, os animais passarão, tudo passará, mas a Tua palavra, Pai, jamais passará. Muito obrigado, Deus, por esta palavra transformadora. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que gera sentimentos. Que esta palavra, Pai querido, alcance o coração dos filhos Teus que estão precisando, Pai. Que alcance o coração daqueles que não creem na Tua palavra. Que alcance o coração daqueles que não Te buscam. Que alcance a mente daqueles que têm, meu Deus, Senhor, feito confusão, Senhora. Daqueles que confundem, Pai. Daqueles que não creem na Tua palavra, não creem na Tua, aleluia, na Tua onipotência e na Tua onipresença, Pai. Seja o Teu amor, seja a Tua misericórdia, Pai, a superabundar na vida daqueles que Te buscam, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo amor. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos crendo. Amém. Glória a Deus. Na verdade, nós hoje vamos a ler a nossa palavra no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 3 a 6. Assim diz a bendita palavra do Senhor: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Palavra do Senhor. Nós hoje vamos falar da palavra do Senhor, amados, no tema que diz o seguinte: o caminho da redenção. Glória a Deus. Queridos no Senhor, amados irmãos,
filhos e filhas do Deus Altíssimo, servos e servas, criaturas de Deus. É bem verdade que todo ser humano, após atingir a idade ou atingir a fase da independência, o ser humano percebe que deve viver em função de planos. Todo ser humano, de uma ou de outra forma, precisa e tem a necessidade de viver em função de planos. O homem traça os seus planos, o homem cria diretrizes, o homem arquiteta bem os seus projetos. Tudo na vida requer planos. Tudo na vida requer planos. E esses planos, para que nós possamos alcançá-los, para que nós possamos atingi-los, nós precisamos passar por caminhos, nós precisamos passar por certas vias. Por mais que eu trace bem o meu plano, por mais que eu conheça bem o caminho que vai me levar ao meu objetivo, ao meu plano, se eu não passar por ele, eu não chegarei ao meu objetivo, eu não alcançarei o meu objetivo. A estrada que me leva ao meu destino não me transporta até lá sem que eu passe por ela. Para que eu chegue ao meu destino, eu tenho que passar na estrada que me leva até lá. Para que eu alcance o meu destino, eu tenho que passar nos caminhos que me levam até lá. Para que eu alcance o meu destino, eu tenho que passar pelas vias na qual eu tracei. Por isso, amado irmão, por mais que você conheça bem a estrada que te leva ao teu destino, se você não passar por ela, você não vai chegar lá. O escritor Charles Haddon Spurgeon, na sua obra, ele diz que a salvação não vem pelo conhecimento da sua própria ruína, mas vem por agarrar totalmente o livramento providenciado em Cristo Jesus. Aquele que morreu em meu lugar. Aquele que morreu em meu lugar deve ser o meu médico. Eu não serei consolado sem que Cristo me console. Eu não serei curado sem que Cristo me cure. Pois a natureza de Jesus deve nos inspirar uma maior confiança. Sendo homem, está cheio e pleno para abençoar. Sendo Deus, Ele é fiel e poderoso para salvar. A natureza de Jesus deve nos inspirar confiança. Sendo Deus e homem em uma única pessoa majestosa, Ele é fiel para todos aqueles que creem nele. Sendo Ele homem em uma forma e Deus em sua santidade, aleluia, Ele é justo para nos salvar. A estrada que vai até o destino não te leva até lá sem que você passe por ela. Você precisa passar pela estrada que te leva ao teu destino para que você o alcance, para que você alcance o teu objetivo. Em João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a palavra do Mestre.
É Jesus a nos dizer, é Jesus a nos garantir, é Jesus a nos confirmar, a nos dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você precisa conhecer este caminho. Você precisa andar neste caminho. Você precisa conhecer Jesus para alcançar a vida que Jesus oferece e garante a todos aqueles que o buscam. Você precisa conhecer Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ninguém será salvo se não for por Jesus. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos confirma. Em Marcos 16, 6, diz: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Eu preciso crer que o caminho que eu passar vai me levar ao meu destino. E quando eu lá chegar, vou alcançar o meu objetivo. Eu preciso ter fé que eu vou sair do meu ponto de partida. Eu vou passar pelos caminhos na qual eu conheço. Eu vou passar pela estrada que eu conheço e vou chegar ao meu destino. Eu preciso crer que quando eu chegar ao meu destino, eu vou alcançar o meu objetivo. Eu preciso conhecer Jesus e crer nele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso buscar Jesus. Você precisa buscar Jesus. Você precisa crer em Cristo Nazareno. Você precisa passar neste caminho que Jesus diz que Ele é. Você precisa ser batizado. Oh, glória! Na verdade, queridos irmãos, o batismo não é somente nas águas, pois o batismo nas águas é um sinal, é uma marca, é o renascer do novo homem. Mas aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, crer que Ele morreu por ti e para ti, crer que Ele morreu por mim e para mim, este é o verdadeiro batismo. Esta é a verdadeira crença que a Bíblia nos declara. Quem crer e for batizado, aleluia! Ser batizado é submeter-se como os discípulos na noite de Pentecostes. Ser batizado é submeter-se à obediência como o carcereiro na noite da sua conversão, lá na prisão, quando Paulo e Silas louvavam ao Senhor e foram libertos, as correntes, os cadeados da prisão romperam-se. Ser batizado é submeter-se como o ladrão Dimas, que foi crucificado com Jesus, esteve ao lado direito de Jesus. Ele reconheceu que era um pecador, reconheceu que Jesus era o nosso Senhor e Salvador. Por isso ele pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Isso é que é o verdadeiro batismo. É reconhecer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. É submeter-se ao Mestre. É reconhecer que somos pecadores e falhos. É reconhecer que não há salvação se não for por Cristo. É reconhecer que só Jesus pode nos salvar. É reconhecer que só Jesus pode nos perdoar os pecados quando realmente decidimos deixar os nossos pecados e arrepender-se. Ser batizado é a confissão externa
que deve acompanhar a fé interna. Não é simplesmente confessar pela boca que Jesus é nosso Senhor e Salvador e no coração não crer nele e no coração não confiar nele. Só o batismo nas águas, amados irmãos, não salva, mas nos coloca diante da morte do velho homem e nos traz o ressurgimento do novo homem com Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero aqui dar um exemplo. Se o médico te passar uma receita, você vai ser curado se mastigares aquela receita e engolires? Ou você vai ser curado se seguires o que a receita te orienta, comprares os medicamentos e tomares os medicamentos? Sim, você vai ser curado. Não se você mastigar a receita e engolir a receita médica, mas você vai ser curado se você seguir a prescrição médica. Você vai ser curado se você seguir a orientação que o médico passou-te. Então, não é estudar a Bíblia de capa a capa, não é ler a Bíblia de capa a capa, não é ir à igreja, ouvir a palavra, guardar a palavra somente que vai te salvar. Não são as tuas obras que vão te salvar. Isto não vem de ti. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Não é estudar a Bíblia de capa a capa, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse que vai me salvar, mas sim exercer o plano da salvação que está contido na Bíblia. Exercer o plano da transformação que está contido na Bíblia. Muito mais do que ler a Bíblia, muito mais do que meditar a Bíblia, é a minha salvação. É exercer o plano da salvação que está contido na Bíblia. Plano este pelo qual Jesus morreu por nós e nós o aceitamos. Se você crer, amado irmão, amada irmã, se você crer em Jesus e você o buscar como seu Senhor e Salvador, você vai viver o plano contido na Bíblia relacionado à salvação. Você deve ir além de planos. Você precisa crer na pessoa divina e na obra completa que Jesus realizou. Pois Ele nos convida em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que belo convite! Que convite agradável! Que convite suave o Mestre nos faz. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que está cansado, você que está cansado de algum problema, você que está cansado das vicissitudes deste mundo, desta vida, Jesus te convida. Vai a Cristo. Ele vai te aliviar este cansaço. Você que está oprimido, Jesus te convida: vinde a mim e eu aliviarei esta opressão. Eu tirarei de ti esta opressão. Vinde a mim. É o Mestre que está a nos convidar. Devemos crer, devemos ter fé em Jesus. Havia dois senhores. Eles estavam a atravessar um rio num barco e de repente uma tempestade surge
E os senhores estavam no meio do rio. Os senhores estavam a clamar por Deus, estavam a clamar pelo socorro do Pai, estavam a clamar pelo socorro do Altíssimo. Estavam a buscar ajuda. Deus, não há mais onde nós nos podemos refugiar senão a Ti, Senhor. Livra-nos desta situação. É uma tempestade, a tempestade foi piorando e o barco virou. Os senhores continuaram clamando, a nadar, 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 mas a tempestade era tanta e os senhores estavam a ser arrastados pelas ondas do rio, porque era muita tempestade. Naquela de nadar, de repente aparece uma corda, um fio pequeno. E os senhores agarraram aquele fio e continuaram a clamar: tire-nos daqui, Senhor. Na verdade, um dos senhores continuou agarrando a corda. O outro viu um tronco, agarrou o tronco que estava a flutuar na água. Mas a pressão era tanta da água. Aquele tronco foi uma salvação falsa para o Senhor. O Senhor confiou no tronco, largou a corda, pensando que a corda era muito fina, não havia de suportar os dois. Pegou o tronco, agarrou o tronco e o Senhor não conseguiu nadar, porque agarrou o tronco e o Senhor morreu. Aquele que agarrou na corda, confiou naquela corda e foi salvo. Lá a tempestade do rio passou, o Senhor conseguiu pegar na corda, foi agarrando até a margem do rio, o Senhor saiu da água. Queridos irmãos, quando você crê em Deus, quando você confia em Deus, por mais pequena que seja a resposta de Deus, se realmente vier de Deus, aquela resposta vai te tirar da opressão. Aquela resposta vai te aliviar do cansaço. Foi Deus que mandou aquela corda para salvar aqueles homens. Um confiou na corda e agarrou firme na corda, crendo que aquela corda havia de o salvar. O outro não confiou na corda, largou a corda porque era muito pequena. Preferiu agarrar o tronco que era grande e o tronco o levou ao precipício. Quando nós clamamos por Deus, nós devemos aguardar a resposta dele. Quando nós buscamos algo a Deus, nós devemos aguardar que Deus nos responda. Se você realmente crer em Deus, se você aguardar a resposta de Deus, por mais pequena que ela for, Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar, Deus vai te tirar da angústia, vai te tirar da opressão, vai tirar de ti este fardo que está pesado na tua vida. Por isso que a Bíblia nos diz: ainda que a tua fé for pequena como um grão de mostarda, se a tua fé for pequena como um grão de mostarda, mas se ela estiver virada a Deus, se a tua fé estiver virada em Cristo e a Cristo, creia que esta fé, por mais pequena que seja, ela vai te trazer resultados maiores que você não imaginava. Não ande pelas tuas próprias forças. Não vá ao teu destino, não busque os teus objetivos, traçando caminhos por tuas próprias forças. Entregue os teus planos a Deus. Entregue os teus objetivos a Deus. Tudo quanto você buscar, tudo quanto se você pedir, tudo quanto você clamar, se você pedir com fé e esperar em Deus e a Deus, pois creia, alcançarás. Deus é Deus de resposta. Deus pode dar-te sim, pode dar-te não, como pode ficar no silêncio, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, devemos entregar a Deus. Devemos entregar a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo.
Jesus é o caminho da redenção. Devemos nos render a Cristo. Devemos reconhecer realmente que Ele é nosso Senhor e Salvador. Assim como Dimas, o homem que foi crucificado com Jesus, o homem que esteve do lado direito, ao lado do Mestre, na cruz. Ele reconheceu que Jesus é o único e suficiente para nos salvar. Amado irmão, deixa aqui te fazer uma revelação. Na história da humanidade, nenhum homem à beira da morte conseguiu salvar outro homem. Nenhum homem à beira da morte garantiu salvação ao seu próximo. Jesus é o único que, lá na cruz, no madeiro, a dar os seus últimos minutos, as suas últimas horas de vida, ainda assim conseguiu salvar um pecador arrependido. Conseguiu dar vida a um pecador arrependido. E você, querido irmão, o que falta para você reconhecer que Jesus é teu Senhor e Salvador? Jesus que muito se prega, Jesus que muito se fala. O que falta para você denunciar, para você renunciar o pecado e você aceitar Jesus como seu mestre, o seu mestre suficiente e Salvador? O que falta? Pedro na prisão disse: eu sou abençoado, mas muito mais são abençoados aqueles que não viram Jesus Cristo, mas vão crer em Jesus, mas crerão em Jesus Cristo. Você que crê em Jesus és muito mais abençoado, porque você não viu Jesus, você não presenciou as obras de Jesus, você não viveu ao lado do Mestre. É pela fé que você crê, é pela fé que eu creio em Jesus. E a minha fé vai além de planos, a minha fé vai muito além de uma simples imaginação. Eu creio em Jesus. Seja como aquele pecador arrependido. Ele reconheceu que Jesus era o Mestre e ele não perdeu essa oportunidade. Ele esteve ao lado do Mestre, ele disse: agora que eu estou ao lado do Salvador, estou ao lado do nosso Senhor e Salvador, eu vou pedir perdão, eu vou pedir para que o Senhor se lembre de mim quando for ao paraíso. Irmão, o Evangelho sempre foi pregado, continua a ser pregado. Você tem ouvido o Evangelho, você tem ouvido a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus de uma ou de outra forma. Você ouve, você já ouviu falar de Deus, você já ouviu falar de Jesus. Por que você não abandona o pecado? Por que você não busca Jesus como seu Senhor e Salvador? Do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas andam, do jeito que o mundo está cheio de vício, do jeito que a sociedade está corrompida, do jeito que o mundo está depravado, não há resposta em certas perguntas se não for em Jesus Cristo. Não há verdadeira paz no mundo se você não buscar paz em Jesus. Não há descanso se você não buscar descanso em Jesus. Eu não serei consolado enquanto Jesus não me consolar. Eu não terei livramento enquanto Jesus não me livrar. Então, para eu ter livramento, para eu ser consolado, para eu ter paz, para eu ter descanso, eu preciso buscar Jesus. Eu preciso caminhar nesta estrada que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso andar com Cristo. Eu preciso trabalhar com Cristo e não para Cristo. Eu não preciso somente ir à igreja e não fazer o que eu ouço na igreja. Eu não preciso somente ler a Bíblia e não exercer o plano de salvação contido na Bíblia. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso
preciso confiar em Deus. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso crer que Jesus é o meu Senhor Salvador. Por isso é que a Bíblia diz: as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. As coisas da carne discernem-se carnalmente. E para o mundo, as coisas de Cristo são loucuras. Se as coisas de Cristo para o mundo é loucura, então eu, como cristão, eu me reconheço, eu aceito que sou um louco. O amor que eu sinto por Jesus é um amor louco. O amor que eu sinto por Deus é um amor louco. Eu sou louco por Jesus. Eu sou louco por Deus. Porque o mundo não entende o bem que Deus é, a paz que Deus dá àqueles que o buscam. Ser cristão é seguir a Cristo. Ser cristão não é somente ir à igreja, ouvir a palavra e não viver o que a palavra orienta. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. A cada dia aperfeiçoar a sua fé. A cada dia santificar-te. A cada dia santificar-se mais. A cada dia buscar a plena salvação que há em Cristo Jesus. Isto é ser cristão. Ser cristão não é ser rei na igreja e rei no mundo. Ser cristão é ter uma postura firme, é estar no mundo, mas não deixar-se contaminar pelo mundo, é sentar-se na roda dos escarnecedores, mas não se comportar como um escarnecedor. Ser cristão é muito mais do que às vezes nós fazemos ou às vezes nós pensamos. Ser cristão é exercer o plano da salvação contido na Bíblia. É seguir os mandamentos de Cristo. Isto é ser cristão. Aquele que não deseja conhecer as coisas de Cristo, nem saber a verdade que há em Cristo, este deve culpar-se a si mesmo se um dia morrer na ignorância carregando a mentira. Queres ser curado de alguma doença, querido irmão? Vai até o médico, seja consultado pelo médico, siga a orientação médica. Queres ser salvo? Vai até Jesus. Busque a salvação que Jesus nos garante. Queres ser transformado? Vai até Jesus. Busque a transformação que Jesus nos garante. Queres te libertar da opressão? Queres te libertar do cansaço? Vai até Cristo e serás liberto da opressão. Serás liberto do cansaço. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra salvação. Não há paz se não for em Cristo Jesus. A verdadeira paz está em Cristo. A verdadeira paz só Deus nos garante. Renuncie o velho homem. Renuncie a velha natureza. Arrependa-te. Reconheça que só o Senhor é Deus. E seja salvo. Por intermédio da palavra de Deus, Jesus nos oferece a salvação. E aqueles que aceitarem a salvação serão salvos. Eternamente serão salvos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.